Quero agradecer a Deus pelo Costa, pelas famílias, pelos irmãos, pastoras. Quero agradecer pela vida do irmão Marcelo, em nome de Jesus, pelas irmãs que estão aqui. Amém? Contrário, Gênesis capítulo 35, versículo 1. Versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar a Deus que apareceu. Quando fugiste da face de Saul, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-os, e mudai as vossas vestes. Levantemos nós, e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. E você diz: amém. Sempre glorificando, exaltando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Eu creio que nessa noite vários ministérios, congregações estão abertos para que ali possam estar unidos na mesma fé, uma mesma busca, uma mesma comunhão, uma mesma proximidade de Deus. E aqui na casa do Senhor não é diferente, no qual Deus tem preparado para que podemos estar aqui nessa noite, mais um compromisso de oferecer o nosso melhor para Deus, que a nossa adoração, a nossa fidelidade com Ele, principalmente a nossa vida espiritual. Amém? E essa mensagem Deus fala com quem? Fala com Jacó. Jacó foi um homem no qual veio da descendência de Abraão, Isaac, até chegar a Jacó. Então, as promessas de Deus estavam sobre esta família, no qual Deus tem levantado para que Deus pudesse, através da sua vida, mostrar para o povo que Deus ainda tem misericórdia pela família, em nome de Jesus. Aqui Deus está dizendo: Deus não queria que Jacó permanecesse na terra dos siquimitas, ou seja, pois ali a sua família poderia estar expostos a perigos, idolatrias,
história do ser humano, a história da família. Então Deus não queria que Jacó permanecesse naquele lugar, porque naquele lugar haveria, e como acontece aqui no dia de hoje, até o dia de hoje, Deus não queria que ele não pudesse deixar a sua família para estar exposto a tantos perigos, e principalmente para que eles pudessem adorar deuses estranhos. Por isso, igreja, em nome de Jesus, nós, eu e você, somos uma família escolhida, porque Deus, Ele olhou para nós e viu, Ele conhece nosso coração, nosso pensamento, tudo que vem pela frente, Deus sabe. Deus fala com Jacó: olha, Jacó, agora chegou a hora, chegou o momento que você vai tirar a tua família deste lugar, porque a tua família está correndo perigo. Por quê? Porque naquele lugar tinha muita idolatria, as impurezas daquele lugar, e isso não agradava a Deus, não agrada ao Senhor. É por isso que quando nós estamos na presença do Senhor nessa caminhada, nós podemos enfrentar lutas e tantos problemas, e quando vai acontecer o perigo, Deus nos alerta, Deus usa alguém para falar conosco por aquilo que vai acontecer, ou até mesmo você é avisado em sonho, em revelação. Por quê? Porque aquilo não é da parte de Deus, é somente um engano. Por isso que o homem de Deus, quando o homem serve o Senhor, está focado na palavra, está focado no Senhor, Deus sempre vai avisar este homem e esta mulher do perigo que pode acontecer na sua vida. Então Deus fala para Jacó: Jacó, eu não quero que você fique neste lugar, pegue tua família e saia, louvado seja Deus. Amém? E disse Deus, aleluia, levanta-te, sobe Betel e habita ali, e faz ali um altar a Deus que te apareceu quando fugiste da face de Saul, teu irmão. Glória a Deus, aleluia. Agora imagine comigo, meus queridos amados irmãos, de quem Jacó fugiu? Do seu próprio irmão chamado Saul. Por quê? Porque Deus sabia o pensamento de Saul. Não era um pensamento bom, era um pensamento de ruim para Jacó. Agora, meus queridos amados irmãos, imagina outras pessoas. E Deus disse para ele: olha, glória a Deus, para que ele levantasse e sobe Betel. Deus dá uma ordem para Jacó, dizendo para ele: olha, volte atrás, onde eu apareci e falei contigo. Glória a Deus, amém? O que eu entendo com essa palavra, queridos amados irmãos, muitas das vezes é necessário nós olhar para trás e voltar novamente e regressar no lugar onde Deus tem nos levantado e tem preparado para a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu coloco diante de Deus como a igreja, louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela tem que voltar, não estou dizendo assim, voltar, fazer os seus costumes, as coisas
que não agrada a Deus, mas sim fazer aquilo que Deus tinha falado e continua falando com a igreja. Fazer o melhor para o Senhor. Hoje a gente vê muitos pregadores da palavra do Senhor, pastores que pregam e dentro da pregação dizendo que a igreja, aleluia, já não é a mesma como no passado. Há uma diferença grande. Por quê? Porque a igreja ela não teve uma iniciativa ou não teve ali como lidar com o perigo, com as impurezas deste mundo. Por isso, igreja, em nome de Jesus, Deus disse para ele, para Jacó, e habita ali e faz ali um altar ao Deus que apareceu quando fugiste da face de Saul. Glória a Deus, aleluia. Há uma diferença entre morais espirituais que influencia a fé do patriarca e dos seus filhos. Por isso o Altíssimo disse a Jacó: levante-te, sobe a Betel. Isto é, Deus mandou voltar para o local onde anteriormente ele havia erguido um altar lá. Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Quem dos amados irmãos continua orando pelas madrugadas? Glória a Deus, glória a Deus. Quem dos irmãos ainda sobe o monte? Quem dos irmãos tem propósito na sua casa? Quem dos irmãos tem propósito na sua casa? Glória a Deus. Então disse Deus: olha, Jacó, volte, levanta-te e volte novamente para o lugar onde ele te apareci quando você fugiu do teu irmão Saul. Aleluia. Volte novamente, louvado seja Deus, e ali levante um altar. Glória a Deus, porque Jacó já tinha levantado um altar no lugar chamado Betel. Louvado seja Deus. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-os e mudai as vossas vestes. Glória a Deus. Essa foi a ordenança que Deus colocou no coração de Jacó, para que ele pudesse sair daquele lugar, aleluia, e tirar os deuses estranhos que estavam no meio do povo, no meio daquela família. Para quê? Porque Deus não estava agradando dos deuses estranhos no meio da sua família, daquele povo. Por isso, igreja, em nome de Jesus, às vezes nós temos que desfazer de muitas coisas em casa. Muitas coisas. Por quê? Porque isso vai fazer com que você atraia mais para as coisas do mundo do que para Deus. Glória a Deus. Quem já consagrou na sua vida, pelo menos uma vez consagrado? Consagrar é você estar só, é você tirar o tempo para Deus. Você tira o celular, tira a televisão, tira praticamente tudo. É você consagrar o teu corpo, o teu espírito para Deus.
Glória a Deus, é fácil não, irmão? É você não tomar café, é você não tomar o leite, é consagrar. Você vai consagrar, você vai ter uma hora de consagração para Deus. Amém? Depende daquilo que você vai ter de propósito diante de Deus. Pelo menos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, assim Deus ele vai falando contigo. Ele vai te dando entendimento, sabedoria, vai te revelando aquilo que você quer. Ó Deus, é fácil? Por quê? Porque a nossa mente vai estar voltada para Deus. É por isso que muitas coisas atrapalham em nossa vida espiritual. Vamos colocar a televisão. Em vez de eu estar na televisão, ali, assistindo o jornal, outros. Não é pecado você assistir o jornal, mas aquele tempo de jornal, ele vai ocupar seu tempo que você pode estar falando, consagrando para Deus. Celular, hoje em dia, é muito falado sobre as redes sociais, celular. Na verdade, celular, hoje em dia, todos nós temos, né? Postar, tirar foto, todos nós. Mas em vez de nós usar para bom uso, vai usar para outras coisas. E isso não agrada a Deus. É por isso que imagina aquele tempo, e os tempos de dia de hoje? E os tempos de hoje? Se naquele tempo Deus falou para Jacó, sai desse lugar e tira a tua família desse lugar, porque você está correndo um risco com a tua família, um perigo e das impurezas que tem naquele lugar. Agora imagina os dias que estamos vivendo. Imagina os dias que estamos vivendo nesse século. E Deus falou para ele: é necessário você voltar para Betel, naquele lugar que você chegou e levantou um altar para mim. O que Deus estava dizendo para ele: olha, volte lá, que eu falarei contigo novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes, aleluia, nós, como seres humanos, nós somos pais, somos cuidadores. Mas quando nós temos uma direção de Deus, o Espírito Santo, você volta naquele lugar, porque naquele lugar Deus vai mostrar, vai prover sobre a tua vida grande coisa e muito mais ainda que você quer receber da parte do Senhor. Aleluia. Hoje eu tenho na mente os tempos que nós oramos. Está aqui a pastora Neuza, o pastor João, Piquizeiro, Morro Santo Antônio. Quantas noites, madrugada, nós estávamos naquele lugar. E hoje eu estou vivo, estou fortalecido. Hoje eu dou testemunho na casa do Senhor. Então nos faz lembrar daquilo que Deus fez naquele tempo e continua fazendo. Muitas vezes nós temos que voltar novamente, volta a orar, volta a buscar, volta a subir no monte, volta a ter aquela consagração, aquele compromisso diante de Deus de santidade. Tem que ser só madrugada? Também pode. Mas qualquer hora da noite serve. Outro também, o namoro também. Então você vai sacrificar a carne. É o teu espírito para Deus. O namoro também faz parte. Então aqueles amados irmãos, louvado seja Deus. Graças a Deus que hoje eu digo para a igreja, graças a Deus que Deus segurou em nossas mãos, nos fortaleceu. Ele nos deu força para que nós possamos seguir em frente. Seguir em frente.
momento da fraqueza, Deus levantava alguém e falava para a pessoa que era Glória a Deus. para falar do Senhor, dos caminhos de Deus.